Bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube, bom dia pessoal do Spotify. Estamos ao vivo hoje, domingo, dia 22 de outubro, às 10 horas e 1 minuto, conforme o combinado, para mais uma transmissão da nossa escola Teologia Pé no Chão. Eu gosto desse nome, sempre falo, porque ele acabou se revelando uma perspectiva de estudar e analisar e usufruir do material disponível para nós na nossa fé. Que seja um bom dia para todos vocês, meus amigos, minhas amigas, de todo lugar que estão aí. É bom revê-los, ainda que assim virtualmente. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, que seja um lindo domingo para todos nós. Essa é a Escola Pé no Chão, como eu estava dizendo, é de teologia, mas também é de pé no chão, que significa contextualização, significa olhar e pensar as questões da fé, as questões teológicas, a partir de onde nós pisamos, ou seja, de onde nós vivemos. Enquanto vocês vão entrando na sala, eu peço para que cliquem aí no gostar, aí no joinha, no like. Também compartilhem essa live nas suas redes sociais, onde você quiser, onde você achar que deve e que é interessante. Aqui no YouTube também, por favor, se inscrevam e divulguem para aqueles colegas, amigos, parentes que você acha que teriam interesse nesse tipo de material para ter esclarecimentos sobre a fé, independente se são cristãos, católicos, de qualquer religião ou sem religião. A gente procura comunicar de uma forma compreensível para todos, dando a todos o direito de saber em que cremos nós, os cristãos. Estamos com quase 930 inscritos, quero chegar a 1000 logo, não por nenhuma vaidade pessoal, mas para dispor de maiores recursos e quem sabe no ano que vem fazermos transmissões melhores para ser mais agradável, mais interessante para todos vocês, usando os recursos tecnológicos disponíveis. Bom, meus irmãos e irmãs, como vocês sabem, nós fazemos 2 transmissões por semana. Uma transmissão na sexta-feira às 8 da noite, é a escola tipo happy hour. E ali estamos concluindo um curso, acho que o 3º curso desse ano, se não me engano, sobre nomes e títulos de Jesus. Já estudamos 10 nomes e títulos e vamos estudar mais 2 que são logos, verbo, um só, dependendo da tradução, logos em grego, verbo na maioria das nossas traduções. Acho que a maioria dos cristãos não sabe o que significa, então vai ser uma oportunidade de compreender, de revisitar esse tema. E para nós e aqueles que sabem, já estudaram sobre isso, amam o prólogo de João, do Evangelho de João, como para mim é sempre um prazer e uma alegria e uma emoção revisitar aquele tema do Logos, do Verbo. E outro tema que eu deixei para a última aula, outro nome, título, não é bem um título, mas uma expressão do divino, que é o Eu Sou, também usado e concentrado principalmente no Evangelho de João. Bom, com isso, então, com as próximas 2 aulas, vamos aí até início de novembro, terminamos a nossa escola ou as aulas de sexta-feira. E aos domingos fazemos essa transmissão, aqui aos domingos, cursos mais longos. Neste ano optei por
meditar com vocês a respeito de igreja e reino de Deus em Jesus Cristo. Pode parecer um assunto comum, mas não é. Jesus Cristo falou pouco sobre igreja e o pouco que ele falou é fundamental como ponto de partida para a nossa prática da fé. E depois, então, como segundo tema principal, eu estou dando muita ênfase a esse tema porque acho que ele é menos valorizado na nossa vida religiosa normal, que é o tema do reino de Deus. Então, começamos esse segundo semestre, a partir de agosto, problematizando o tema, apresentando questões que são, a nosso ver, profundas, dramáticas para a nossa fé. Por exemplo, se o reino de Deus é apenas algo interno, se o reino de Deus é apenas algo do futuro, se o reino de Deus é apenas algo lá de cima, lá das nuvens, do céu, né? Não do céu da NASA, o céu do mito mesmo, né? O céu azul dos anjos que tocam harpa. Ou se o reino de Deus é algo do passado que já veio, já se completou e fracassou, se o reino de Deus é algo que está presente hoje na nossa vida, se nós temos alguma relação de responsabilidade em relação ao reino de Deus, o que é exatamente o reino de Deus, como é que eu me envolvo com este chamamento do reino de Deus, ou se o reino de Deus é apenas algo do futuro. Eu, com base na minha experiência cristã religiosa, que é longa, extensa, eu sou filho de pais cristãos evangélicos, posso dizer que são perguntas muito complexas, muito profundas, muito implicantes para a nossa fé. E eu espero, de fato, que a longa meditação que nós estamos fazendo sobre o reino de Deus nos ajude a, pelo menos, encarar estes temas e estes problemas com uma nova luz. Bom, como eu tenho dito em cada aula, eu optei por resolver e abordar estes problemas a partir de Jesus Cristo. Nós estamos estudando ao longo do ano apenas em Jesus Cristo, ou seja, só nos evangelhos, não estamos estudando Atos, nem a teologia da igreja primitiva, só Jesus Cristo. Portanto, para buscar respostas para estes problemas, eu estou visitando os evangelhos. Dentro dos evangelhos, as parábolas de Jesus. E dentre as dezenas de parábolas e ditos metafóricos e provérbios que Jesus usou, especificamente um conjunto de parábolas chamadas parábolas do reino. Estas parábolas do reino, elas têm uma marca muito evidente, que é, elas começam sempre com uma nota, direta ou indiretamente, dizendo: a que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a... Isso nos mostra que Jesus procurou, por diversas formas, explicar aos seus ouvintes, aos discípulos e ou às multidões, o que era o reino de Deus. Significa dizer que as pessoas daquela época também tinham perguntas, muitas perguntas. E também significa dizer que Jesus se esforçou por respondê-las. Então é por isto, por essa justificativa metodológica, que eu estou me servindo das parábolas do reino de Deus para colher e explorar as respostas e as explicações que o próprio Jesus deu a esse tipo de pergunta. Ora, estas parábolas são muito conhecidas, elas são muito apreciadas na pregação, nos estudos bíblicos, na literatura. O diferencial deste curso é explicá-las no sentido que Jesus quis lhes dar, que é o reino de Deus. Então eu tenho feito aqui tomado um cuidado de interpretar estas parábolas em respeito, em consideração àquele objetivo pretendido por Jesus. Eu sei que os pregadores, os professores, os autores, etc., usam e abusam das parábolas. Tudo bem, parábola é uma metáfora, você pode
explorar a figuração, os elementos da parábola para outros objetivos. Tudo bem, não é pecado. O diferencial desta minha abordagem é respeitar o objetivo pretendido por Jesus, que é explicar sobre o reino de Deus. Com este objetivo, então, nós já estudamos a parábola do semeador, do joio e do trigo, parábola do fermento, parábola da semente, parábola do tesouro, parábola da pérola, parábola dos trabalhadores na vinha, né? Diversas parábolas que nós temos estudado. E hoje eu quero, então, apresentar a última parábola deste curso, porque nós precisamos caminhar para um desfecho, né? Não é justo que eu termine o ano com muitas perguntas e poucas respostas. Então, pelo menos, dentro do nosso calendário, que vai até o final de novembro, nós precisamos apresentar algumas respostas, né? Ainda não sei se vou continuar esse tema no próximo ano, vai depender aqui da minha pesquisa, mas então esta é a última parábola que eu vou apresentar. É claro que eu apresentei para vocês, acho que na aula 20, pelo menos 15 parábolas do reino de Deus. Nós estamos estudando aí, não sei, talvez metade dessas 15 parábolas. Portanto, há mais material. Inclusive, se vocês gostaram do método, se vocês entenderam e assimilaram o método que eu usei, vocês podem aplicá-lo a qualquer parábola, mas principalmente as parábolas do reino de Deus, né? Então olhem lá a aula 20, se não me engano, em que eu explico sobre parábola, como interpretar parábola, e usem aquele método para, e outros, né, que você pode pesquisar na internet, para explorar, quem sabe, aí no recesso de Ano Novo até janeiro, de Natal, né, de dezembro e janeiro, você pode, quem sabe, estudar outras parábolas e descobrir coisas que não foram mencionadas, abordadas nesse curso, e quem sabe até compartilhar, né, se quiser compartilhar comigo, ficarei muito grato. Bom, a parábola que eu quero então abordar hoje com vocês, ela está apenas em Mateus, e vocês perceberam que eu já saí de Mateus 13, né? Na aula passada estudamos a parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus capítulo 20, né? E hoje, então, eu quero convidá-los para Mateus capítulo 25, para estudarmos a parábola dos talentos, famosa parábola dos talentos. Porém, como eu disse, explicada nesta aula sob o tema do reino de Deus. Esta parábola está apenas em Mateus, mas ela tem uma versão, digamos, paralela, uma versão parecida em Lucas 19. Como parábola é uma figura, é um gênero literário que usa elementos para compartilhar uma lição, nós podemos colocar lado a lado a parábola dos talentos de Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante. Podemos colocar lado a lado com a parábola das minas, que está em Lucas 19, versículo 12. O autor, né, no caso Jesus, ou Mateus e Lucas, né, usam figuras relativamente diferentes, com alguns elementos próprios cada parábola, deixando claro que se trata de parábolas diferentes, porém, ao que tudo indica, a lição final, a conclusão da parábola é a mesma. Então a gente pode, de certa forma, colocar lado a lado estas parábolas, sem levar muito em conta as diferenças, as divergências entre elas, mas visando principalmente a sua lição final, a sua moral, a moral da história, né? Então vamos lá à parábola de Mateus capítulo 25, versículos 14 e 30, para que a gente então faça aquele nosso método, né, de ler a parábola,
estudar os elementos da parábola, interpretar a parábola e depois então aplicar o sentido da parábola às lições que nós pretendemos. Bom, deixe-me ver aqui, está tudo bem no YouTube, beleza? O YouTube está funcionando, o Facebook também está funcionando, pelo que eu estou vendo. Eu vou ter que operar o chat aqui hoje sozinho, então vocês, por favor, sejam bonzinhos comigo, se comportem aí na sala, porque a monitora não está presente, né? Estou vendo aqui, vocês estão aí, beleza? Lembrem de curtir, compartilhar e vamos em frente. Então, quando eu parar para beber água aqui, molhar o bico, aliás, vou até molhar agora, eu posso também ver algum comentário, alguma pergunta, tá? Não deixem de participar por causa dessa limitação da aula de hoje, da ausência da monitora aqui, tá? Só um minutinho. Vamos lá então a parábola dos talentos. Bom, a parábola dos talentos, ela diz o seguinte, que um homem rico, né? Um homem rico chamou seus servos ou escravos e entregou-lhes os seus bens. Entregou bens. Quais são esses bens? Versículo 15 de Mateus 25. São 3 empregados, de acordo com esta parábola. Lá na parábola de Lucas se trata de um nobre e são 10 empregados, então vocês percebam as diferenças. Mas aqui em Mateus são 3 empregados. E ele dá 5 talentos para um empregado, dá 2 para outro e 1 para o terceiro. Então, são 8 talentos, né? 5 para o primeiro servo, 2 para o segundo servo e 1 para o terceiro servo. E o texto diz, segundo a capacidade de cada um. Então, percebam que o Senhor já analisa esses servos e que eles são diversos, eles têm diferentes capacidades. E que os dons, os talentos, melhor dizendo, já estou interpretando, né? Eu quero colocar sob suspeita essa interpretação tradicional. Esses talentos, então, são oferecidos de acordo com a capacidade de cada um. E em Mateus diz que ele se ausentou para longe e ficou longe por muito tempo. Na parábola paralela em Lucas, fala que o Senhor deu minas para 10 servos, uma mina para cada um, então é diferente o modo como ele distribui os bens, e lá está explícito a recomendação do Senhor que está subentendida em Mateus. Então, em Mateus, diz apenas que ele deu os talentos. Mas em Lucas, o nobre lá, o senhor, ele fala, negociai até que eu venha. Esta ordem que consta em Lucas pode ser subentendida em Mateus, porque a gente vai ver no final da parábola que o Senhor chama os servos para prestar contas. Então, essa ordem que consta em Lucas está aqui. Bom, aquele que... esses servos, então, no versículo 16, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, está vendo? A ordem está subentendida, negociai com eles até que eu venha. Negociou com eles e granjeou 5 talentos, uma rentabilidade de 100%. A gente não sabe quanto tempo decorreu, não sabemos o que ele fez, mas diz que ele negociou com esses 5 talentos e no final ele tinha 10 talentos, rendimento de 100%. O versículo 17 fala, da mesma sorte aquele que recebera 2 talentos também negociou e obteve 2 talentos. Então, também uma rentabilidade de 100%. Ele dobrou o capital inicial. Versículo 18, aquele que recebera 1 só talento, aqui tem uma quebra da expectativa. A expectativa seria, negociou com ele e também adquiriu 1 talento. Nesse caso, ele teria tido 100% de aproveitamento, teria dobrado o capital inicial. Mas aqui tem a primeira ruptura, a primeira decepção nesta parábola. Mas, adversativa, né?
Mas o que recebera 1 talento foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando nós estudamos a parábola do tesouro escondido, nós falamos que era comum enterrar dinheiro, né? Enterrar, por uma questão de segurança. Então percebam que os 2 primeiros servos se arriscaram em negócios, se arriscaram inclusive a terem prejuízos ou a terem rendimentos mais modestos, mas se arriscaram. E o final deles, o resultado, foi muito satisfatório. Este terceiro servo tomou uma postura de alta segurança e, ao invés de se arriscar a negociar com o seu 1 talento, ele foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, até agora, a parábola tratou da divisão dos bens e do uso dos bens. No versículo 19, vai começar o relato do retorno do Senhor. E diz assim: muito tempo depois, não sabemos quanto tempo, se foi razoável, se não foi razoável, não importa para a parábola, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, o dinheiro era do Senhor, não era dos servos. Foram confiados aos servos. Os servos negociaram. Agora chegou a hora da prestação de contas. Versículo 20 diz assim: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Percebam que todo o dinheiro pertence ao Senhor, né? E ele fala: você me deu 5 talentos, é uma prestação de contas exímia, né? Bem sucedida. Você me concedeu, me entregou, me confiou 5 talentos, negociei com eles, alcancei mais 5 e aqui está o resultado. E o versículo 21 tem o aval, o julgamento do Senhor. Seu Senhor lhe disse: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui fica subentendido que o Senhor concedeu a ele o capital, lhe deu muito mais premiação e ainda o torna copartícipe do seu sucesso, do seu empreendimento, do sucesso do seu empreendimento. Versículo 22 repete textualmente a prestação de contas do segundo servo. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Versículo 23, disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Então, embora este segundo servo tenha recebido menos da metade do capital do primeiro servo, o seu rendimento foi de também 100% e ele recebe exatamente a mesma palavra. Os 5 talentos foram considerados pouco diante do Senhor, os 2 talentos também foram considerados pouco diante do Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então aqui esta frase, entra no gozo do teu Senhor, ela já carrega um pouco do sentido aplicado do texto. Mas se nós mantivermos a frase na prestação de contas, pode ficar muito, digamos, razoável entender que estes 2 servos foram chamados a participar do sucesso da viagem do seu Senhor. Isso fica mais ou menos claro na parábola de Lucas, porque na parábola de Lucas consta qual era o objetivo da viagem do Senhor. Era conseguir a posse de um reino, né? Então isso não fica claro na parábola de Mateus, mas na parábola de Lucas isso fica claro. Bom, vamos agora então ao terceiro servo, que também começa com uma adversativa, né? Mas
Chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conheço, que tu és um homem duro, que ceifa onde não semeou e ajunta onde não espalhou. E tive medo de você, medo do Senhor, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Lá na parábola de Lucas, ele diz exatamente a mesma coisa. Tive medo de ti. Aqui em Mateus fala que ele enterrou. Em Lucas fala que ele guardou num lenço, né? É uma quantia muito menor. A mina é muito inferior ao talento, tudo bem, isso não altera o sentido da parábola, mas na parábola de Lucas, a fala do servo, do terceiro servo, é mais ou menos a mesma coisa. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. E então vem a resposta do Senhor. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Então reprova completamente esse servo, e daí dá uma ordem: tirai, pois, o talento deste servo mau e negligente, e entregue-o ao que já tem 10. E aí, então, cita um provérbio para justificar esta decisão, tirar o talento desse servo mau e negligente e dar para aquele que já tinha o máximo rendimento. E o versículo 29 é um versículo explicativo, né? Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Na parábola paralela, né? Parábola paralela de Lucas, o Senhor diz o seguinte, o rei, né, o nobre: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste então o meu dinheiro no banco para que eu vindo o exigisse com juros? E então dá a mesma decisão: tirem a mina que está com ele e dê àquele que tem 10 minas. E aqui em Lucas consta uma surpresa da parte dos servos, dizendo: Senhor, ele já tem 10. Por que você vai tirar a mina deste e dar para o que tem 10? E aí, então, justifica a citação deste provérbio: pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E ambas as parábolas, então, terminam com um julgamento severo. Em Mateus diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Na parábola de Lucas, como se trata da posse de um reino, há uma execução, um julgamento severo contra outras pessoas juntamente com este servo mau. É um final dramático em Lucas, porque fala: matem os meus inimigos, aqueles que não queriam que eu reinasse, né? E provavelmente esse terceiro servo também é executado ali. Então é uma parábola dramática, né? Mas a gente pode pensar aqui na fala desse senhor o seguinte: percebam que ele não reprova o servo por julgá-lo mal, mas o sentencia com base no próprio juízo que o servo fez dele. Em Lucas isso fica muito claro: pela tua boca te julgarei. Ora, se você me julga um homem severo, um homem rigoroso, então eu estaria disposto a aceitar de você um rendimento bem menor, um rendimento, digamos, nominal. Pelo menos não, você está me dando menos do que eu te confiei. Porque, considerado o tempo que eu fiquei fora, você está me dando um dinheiro
corroído por depreciação. E você deveria ter, pelo menos, colocado no banco. Ou seja, um rendimento mínimo é tolerável. Mas a negligência e o prejuízo, a negligência para com aquilo que foi recebido, não é tolerado. Então aí está diante de nós a parábola. Não há outras versões desta parábola, nem em outros evangelhos, nem em evangelhos apócrifos, a não ser esta parábola que eu comparei em Lucas. Não há uma explicação desta parábola, não adianta procurar na Bíblia, o Senhor, o que você quis dizer com a parábola dos talentos, porque não consta a explicação, mas parece que a própria parábola se antecipa, parece que a parábola se mistura, digamos, com a sua aplicação, porque quando ele fala, entra no gozo do teu Senhor, ou quando ele fala, lançai-o fora nas trevas, parece que a parábola salta dos seus elementos figurados já para uma aplicação. E, por outro lado, como ela trata de uma negociação de bens absolutamente comum e corriqueira no mundo antigo, pode parecer também que os discípulos não tiveram dúvidas com respeito à explicação da parábola. Bom, eu ainda poderia dizer que esta parábola tem um certo contexto que ajuda a explicar. Se a gente voltar um pouquinho no Evangelho de Mateus e observar, por exemplo, uma outra parabolinha, a parábola de Mateus, capítulo 24, portanto, na mesma página da sua Bíblia, apenas voltando alguns versículos, em Mateus 24, versículo 45, tem uma parábola, digamos, que é semelhante a esta. É muito resumidinha, mas é semelhante a esta, que é a chamada parábola do servo bom e do servo mau. Então eu vou ler aqui apenas para vocês verem que o contexto desta parábola já está dado na literatura de Mateus. Ele fala assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Veja, servo bom e fiel. Servo fiel e prudente, a quem o seu senhor confiou os seus conservos. Na parábola dos talentos, confiou bens. Na parábola aqui do servo bom e servo mau, confiou a turma, para lhes dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar cumprindo as ordens, achar agindo com fidelidade. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ora, é o que nós lemos na parábola dos talentos. Foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Né? De certa forma, a distribuição desses talentos era um teste. Né? Era um teste de aptidão para ver quem estava apto a administrar os bens do Senhor. Versículo 48, Mateus 24, 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com bêbados, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então vocês percebem que a parábola dos talentos é nada mais, nada menos do que uma ampliação de uma advertência que já estava posta. Tem também em Marcos 13, versículo 34, uma frase muito semelhante quando fala assim, é como se um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Né? Então o contexto é vigilância. No início do capítulo 25 fala assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E qual é a advertência? A advertência é com respeito à vigilância.
E no versículo 14 não fala reino de Deus, fala assim, pois será como um homem. Então a parábola dos talentos está narrada junto com a parábola do servo bom e do servo mau, junto com a parábola das 10 virgens e, portanto, junto com a parábola dos talentos, né? E a expressão reino de Deus está apenas em Mateus 25:1 e não em Mateus 25:14. Então, o que eu fiz até agora? Apresentei a parábola, apresentei seu contexto, apresentei seus elementos, as explicações possíveis e as comparações também disponíveis nesse texto. Vamos então àquela parte agora em que a gente vai identificar os elementos desta parábola, porque afinal de contas, nosso interesse aqui não é sobre negócio. O tema desta parábola não é investimento, retorno financeiro, juros, correção monetária, não é administração, não é nada disso. O tema desta parábola é o reino de Deus. Então agora é aquela parte em que nós temos que colocar de um lado as figuras e os elementos da parábola e do outro lado a explicação, a interpretação. Como a parábola não tem uma explicação canônica, ou seja, a explicação de Jesus não consta no Evangelho, então eu e vocês vamos ter que nos arriscar aqui agora e eu conto aí com vocês, se puderem me ajudar. A Irene está aí no chat, então posso ficar um pouco mais tranquilo. Bem-vinda, amor. Vamos lá então para a interpretação. Só um minutinho. Vamos lá então. Vamos identificar de um lado os elementos desta parábola e de outro lado a sua interpretação. Bom, esta parábola tem um elemento chave que é o homem rico. O homem rico. Na parábola paralela de Lucas 19, um homem nobre. Tudo bem, rico e nobre é a mesma coisa, né? Dinheiro é de bens que se trata, de patrimônio. Quem é este homem rico? Quem é este homem nobre? Nós, pensando do lado de cá do reino de Deus, nós deveríamos pensar em Deus, Pai, em Deus, o Pai nosso que está nos céus, que nos confia tudo, que nos convoca para o seu reino. Mas nós podemos pensar especificamente em Jesus, porque Jesus estava presente, narrou esta parábola na véspera da sua prisão e, portanto, iria se ausentar, e depois ressuscita e promete voltar. Então, tudo indica que nós podemos interpretar este homem rico como sendo Jesus. Nós podemos pensar, então, agora, o que são os bens e os talentos. Jesus nos deu dinheiro para negociar? Não. Então, não é de dinheiro que se trata. Então, o que é que Jesus nos deu? O que é que Deus, ou Jesus especificamente, nos deu? Tudo. Aqui nós podemos colocar na nossa coluna, né, na parábola, bens, talentos ou minas. Do lado de cá, nós podemos pensar o que é que Jesus nos deu para viver. Ora, ele nos deu tudo. Então, nós podemos pensar em dons, em carismas, em recursos, em oportunidades, tempo, etc. Mas nós podemos colocar tudo. Nós podemos colocar a vida, nós podemos colocar saúde, nós podemos colocar a fé, nós podemos colocar o chamamento, a revelação, a palavra de Deus, a salvação, ou seja, tudo. Então, o que Jesus nos confiou? Tudo. Tudo que temos, tudo que somos. Assim como um escravo não passa nem perto de ter um talento, já vou dizer para vocês o que é um talento. Assim como um escravo não passa nem perto de ter um talento, nós, se não fosse pela concessão de Deus, não teríamos nada. O apóstolo Paulo diz isso. O que você tem que você não recebeu?
E se recebeu, porque se gloria como se não tivesse recebido. Ou pensando, por exemplo, na parábola da videira. Sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estão em mim, vocês dão fruto. Se vocês não estão em mim, vocês não são nada. Então, nós podemos colocar aqui, eu sei que a gente está acostumado a pensar em talentos no sentido de dons, né? Mas eu insisto nessa interpretação que se Jesus é o homem rico, toda a nossa riqueza vem dele. Sem ele nós somos meros escravos, desumanizados. Não somos nada, somos coisa, somos matéria orgânica, somos nada. Então, tudo. Quem são os servos aqui? Os servos aqui, de certa forma, são todos os seres humanos. Todos aqueles que receberam tudo de Deus. Mas especificamente aqueles que se engajaram no reino de Deus. Então, quando você se engaja no reino de Deus, quando você recepciona o chamamento, lembra que igreja é chamamento. Quando você acolhe o reino de Deus, você se torna portador destes bens. Você reconhece que tudo que você é, tudo que você tem, é uma concessão de Deus. E que você está, que você está dentro de uma relação na qual você é responsável. Você é um concessionário. Você não é dono de nada, você não tem nada, não dispõe de nada que não tenha sido te dado ou dado a você graciosamente. E o ajuste de contas, então, que é o ponto alto desta parábola, onde serão julgados a conduta e a vida das pessoas, nós podemos pensar de uma forma simples e direta, na consumação do tempo, no nosso encontro com Deus, na nossa responsabilidade, na prestação de contas que nós daremos a Deus, se é que nós nos entendemos como pessoas que receberam tudo de Deus. Que nós não somos deuses, mas somos concessionários, somos beneficiários da face de Deus, né? Então, nós podemos pensar diretamente numa consumação do tempo, num encontro, digamos, escatológico, do final da nossa vida ou do final dos tempos, que é um item importante da nossa fé. Perceba, pessoal, o seguinte: toda religião, toda crença inclui uma certa responsabilidade, uma prestação de contas. Esta é uma linha mestra de todas as religiões. Não há uma religião de nenhum tipo que não conceba o ser humano como responsável diante de Deus, ou dos deuses, ou dos espíritos, ou da lei cósmica, ou sei lá do que. Mas a responsabilidade é um item humanizante. Por isso o ateísmo, o secularismo assusta tanto os cristãos e também qualquer pessoa que se preocupe com a ética. Porque fica parecendo que um ser humano que não se veja como alguém responsável perante alguém está livre para viver sua vida sem consequências. E esta irresponsabilidade social é assustadora. Então, no mínimo, nós temos que nos ver como alguém que presta contas à sociedade, ao Estado. Então, na pior das hipóteses, se não há nenhum ente metafísico superior a quem nós devemos prestar contas, nenhuma lei universal, nenhum karma, nenhuma dharma universal, então pelo menos o Estado. O ser humano tem que ser responsável. E aí nós estamos com grande dificuldade de pensarmos a responsabilidade humana versus a liberdade, o libertarianismo, né? Libertarismo
liberalismo, e isso está sendo extremamente agudo no nosso tempo. Esta parábola coloca a responsabilidade e a prestação de contas no seu centro, inquestionável. A mesma relação que há entre o homem rico e estes escravos há, interpretadamente, né, claro, de modo aplicado, entre Deus e nós, né, de um modo amplo, universal, e especificamente entre nós que reconhecemos a Jesus como nosso Senhor. Mas há uma segunda interpretação, então a interpretação direta, a primeira interpretação, é essa que fala do escatom, do juízo final, um tema impopular, mas como eu acabei de argumentar, um tema necessário, né? Tirar a responsabilidade e a prestação de contas é um risco muito elevado. Na prática, é um risco muito elevado. Mas eu quero propor uma outra interpretação, mais, digamos, como é que eu poderia dizer, mais cotidiana, mais do dia a dia, de uma prestação de contas, não apenas no final dos tempos ou no final da vida, mas diária. Viver uma vida de prestação de contas diária diante de Deus. Pensando, por exemplo, que o nosso Senhor não está ausente, mas está presente para nós, que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Ele está presente, ele está conosco e ele acompanha a nossa negociação, o modo como nós vivemos, a nossa conduta, como haveremos de viver, como vivemos, como nos conduzimos. Então, de um modo muito saudável, muito responsável, nós podemos antecipar esta prestação de contas para um viver responsável. Não sei se vocês entenderam o que eu estou propondo. Eu estou propondo a gente pensar esta prestação de contas como um viver diário. Nosso Senhor não está ausente. De certa forma está ausente, mas num outro sentido está presente. E o modo como nós negociamos diariamente até aquele grande resultado final, aquela apuração final, também pode ser uma prestação de contas diária. Assim como toda empresa tem a prestação de contas anual, mas também faz a prestação de contas mensal, ou faz o fechamento de caixa diário. Então, eu estou me permitindo fazer uma aplicação desta parábola para a vida comum, para a vida diária. Bom, colocado de lado então agora os elementos da parábola, deixando de lado o homem rico, os escravos, os bens e a prestação de contas, tirando essa roupagem, esse veículo literário, né, a figura, o gênero literário, o que é que sobra então do lado de cá? O que é que nós temos aqui? O que é qual é o sentido desta parábola, ou qual é a lição que Jesus quis dizer desta parábola? Ele quis dizer que a nossa relação com ele é uma relação responsável. Que ele é o Senhor e o originador e o dador, o doador de tudo que somos e temos. Que a vida e tudo que granjeamos na vida, tudo que executamos e cumprimos na vida está diante dele, vem dele e é para ele. Que nós devemos viver isso de uma forma responsável, como quem tem que prestar contas. Viver diante de Deus. Não naquele sentido antigo, religioso, catastrófico, do medo. Do medo. Deus está me vendo. A cada passo ele está me vendo, está me vigiando, pronto para me punir. Porque neste caso nós seríamos o terceiro servo, servo mau e negligente. E ele fala, tive medo de você. Então não é nesse clima de medo, mas no clima da confiança. Meu Senhor me confiou a vida. Como eu posso viver a vida de modo que ele tenha prazer em me
capacitar, em ampliar o escopo da minha responsabilidade, em aumentar o alcance da minha servitude. Como Ele pode me confiar pessoas para cuidar, como eu posso ampliar o meu nível de cuidado, como eu posso usar minha influência para melhorar a vida das pessoas, em qualquer área, em qualquer nível, em qualquer sentido, porque tudo que temos é uma bênção, é uma graça, é uma concessão. Então é isso que temos, esse é o sentido da parábola. Nós reconhecemos nossa relação com Jesus, reconhecemos quem é Jesus, reconhecemos que toda a graça vem dele, nós não somos donos de nada, não produzimos nada a partir da vida. Tudo o que fazemos, o fazemos pela vida, e a vida é uma graça, é uma concessão. Então, se a vida, que é o nosso bem maior, nos foi doada, então tudo mais é uma graça e não há meritocracia nenhuma, assim como não houve mérito nesses servos em negociarem com um dinheiro que não era deles. O resultado, todo o resultado desta parábola é graça, porque o capital inicial foi doado, os escravos não têm talentos, não têm dinheiro. Então tudo nesta parábola é graça. E é esta lição que nós temos que trazer agora para o sentido do reino de Deus. Então, o que eu fiz até agora? Interpretei a parábola, né? Coloquei a parábola lado a lado com suas figuras, fiz tipo aquela coluna de relação, né? O homem rico é Jesus, especificamente. Os servos são os seres humanos em geral, especificamente aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor. Se não reconhece a Jesus como Senhor, não tem como se qualificar como servo, né? Ele é, na verdade, um rival de Jesus, né? Quem é Jesus para que eu lhe preste contas, né? Ele é um rival, então não é servo. Então ele se exclui, ele não se reconhece como um beneficiário deste Senhor da vida. Eu sou a vida, né? Ele é a vida dos homens, como diz João, né? Os bens e os talentos, bom, eu coloquei aqui como tudo, porque se a vida é um dom, a vida é o nosso maior bem, então se a vida é um dom, tudo mais é um dom, porque sem vida não tem nada, simples assim, sem vida não tem nada. Então se a vida é o nosso maior bem, e a vida é um bem que nós recebemos de graça, e ela é mantida em nós de graça, nós não dispomos dela, nós não geramos nossa própria vida, não mantemos nossa própria vida e não retemos nossa própria vida. Por isso eu estou insistindo no fato que nós devemos pensar em bens e talentos, não como talento, eu sei cantar, eu tenho o dom de profetizar. Não! Tudo isso você tem porque está vivo. Então, o grande talento, o grande bem é a vida, né? Esse é o grande bem. Bom, por falar em talento, antes de a gente avançar para as aplicações desta parábola, eu queria fazer aqui algumas elucidações, né? Vocês sabem que eu sou meio para não dizer totalmente, viciado no estudo de palavras. E eu fui pesquisar o que significa a palavra talento, porque vocês sabem muito bem que quando eu falo hoje talento, eu não estou querendo dizer está lento, né? Está lento. Não, piadinha sem graça, né? Eu não estou me referindo a dons, porque na nossa linguagem comum, moderna, quando eu falo em talento, você tem até dificuldade de imaginar do que se trata. É verdade ou não é? Porque para nós, talento significa a mesma coisa que capacidade natural ou espiritual. Então eu posso dizer, a pessoa tem um talento para arte, talento para música, talento para ensino, ela tem o dom, ela tem um carisma, ela tem capacidade.
Nesse sentido é que nós usamos a palavra talento. E a culpa deste uso da palavra talento é esta parábola. Então, olha que interessante. A palavra talento não significa absolutamente nada disso que eu e vocês dizemos. Nada disso. A palavra talento significa dinheiro. E muito dinheiro, né? Eu tenho aqui uma explicação que um talento é uma medida, não é uma peça, não é um cubo. Um talento significa algo como 30 a 40 quilos de um certo metal nobre. Então vamos pensar aqui em prata ou ouro, né? Um talento, então, dependendo do metal, se é um metal mais nobre, digamos 27 quilos, se é um metal inferior, 40 quilos, então vamos supor, se fosse de ouro, seria 27 quilos. É muita coisa, 27 quilos. Ora, este senhor conferiu ao servo, ao primeiro servo, 5 talentos. Se a gente considerar aqui 30 quilos, vamos arredondar aqui para 30 quilos só para facilitar a conta, seriam 150 quilos de metal, vamos supor ouro, 150 quilos. E este servo adquiriu mais 150 quilos. Nós estamos falando aqui de muito dinheiro. Muito dinheiro. Lembra daquele servo, a parábola do servo, do credor incompassivo? Ele devia 100 talentos. É uma quantia inimaginável. É uma quantia absurda de dinheiro para qualquer homem rico, muito mais para um escravo negociar. Então é importante a gente saber disso, porque isso vai nos dar uma ideia do tamanho da graça, do tamanho do bem confiado. Um talento, só para vocês terem uma ideia, um talento equivale a 20 anos de salário. De um salário, claro, de um trabalhador diário. Vocês sabem que um trabalhador diário naqueles dias recebia 1 denário. Matéria da aula passada, da parábola passada. 1 denário. Um talento equivale a 6.000 denários. Fazendo as contas aí, 20 anos. Uma quantidade absolutamente expressiva. Aliás, eu falei 100 talentos lá na parábola do credor incompassivo, está errado. A dívida do servo mau lá é 10.000 talentos. É uma quantia absurda, fictícia, impossível. Este homem aqui, então, recebeu o equivalente a 100 anos de trabalho e conquistou um capital equivalente a outros 100 anos de trabalho. Por que é importante saber destes valores? Não por mera curiosidade. Para saber aqui nesta parábola, para levar em conta a questão da graça. O que o Senhor confiou a esses servos é de uma quantidade impossível. Portanto, o terceiro servo, que recebeu só 1 talento, não recebeu pouca coisa. Recebeu uma quantia absurdamente elevada. Ora, se um trabalhador diário recebe 1 denário por dia, esse terceiro servo, escravo, portanto, né, recebeu o equivalente a 20 anos de trabalho. 1 talento, 6.000 dias de trabalho, equivalente a 20 anos. Então eu quero afastar da nossa cabeça esta interpretação popular do talento como capacidade, para colocar no lugar o sentido original de valor. Valor, bens, valores, bens. Mas não apenas isso, uma quantidade absurdamente elevada. Seria como para nós brasileiros
ganhar na quina, como é que é? Como é que chama? Na Mega Sena da virada, acumulada, sozinho. É aquela grana estupenda, estupenda, que você nunca ganharia trabalhando, nem em 100 anos de vida, de muito trabalho, nunca adquiriria. Então, este talento aqui tem um sentido muito importante. O sentido de que nós somos o que somos por um dom que jamais possuiríamos se não fosse pela graça de Deus. Isso que é importante. Por causa desta parábola, isso é científico, tá? É provado. É por causa desta parábola que nós derivamos o sentido moderno de talento. Porém, quando nós fazemos isso, nós empobrecemos a parábola. E pensamos que talento é assim ele deu ali uma graninha para cada um, uma mesadinha, como nossos pais faziam quando a gente era criança, né? Dava lá uma mesadinha lá pra você comprar, sei lá, um tênis, uma mesadinha. E não é isso que a parábola está dizendo. Então não pense em talentos como sendo, eu tenho dom, eu sou bom em arte, eu sou bom em cantar, eu tenho facilidade com música, ou então, sei lá, eu sou bom em futebol, eu tenho talento para o futebol, ou alguma coisa assim, ou num sentido mais específico, nós evangélicos, né, cristãos de modo geral, eu tenho dom da fé, eu tenho dom de orar, eu tenho dom de curar, eu tenho dom de falar em línguas e tal. Isso é muito pobre. Isso é reduzir demais o sentido da parábola. E este é o sentido moderno e empobrecido do sentido. O que nós temos que pensar aqui é que tudo que somos e temos nos foi dado. E este bem incalculável deve ser usufruído com responsabilidade, com engajamento numa causa divina. Que nós devemos viver a vida por amor, por graça, com um sentido de responsabilidade ética. Então, independentemente da nossa cultura, independentemente do Estado, independentemente da lei, independentemente das forças que nos constrangem, nós estamos, antes de tudo isso, numa relação de responsabilidade com Jesus Cristo. E então, com esta visão, com esta explicação, é que nós podemos ir então para essa questão do prêmio. Vejam que no prêmio desta parábola, o Senhor fala o seguinte: bom servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Ora, todo esse valor incalculável que eu acabei de explicar é pouco aos olhos do Senhor e é pouco em referência à grandeza do chamamento. Isso que nós temos que entender. Que esta grandeza que nós dispomos hoje da vida é pouco e tímido perto da grandeza do chamamento. E aqui eu não posso deixar de me lembrar do apóstolo Paulo dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Então é interessante que o Senhor, ao chamar os servos para prestar contas, ele fala: olha, foste fiel no pouco. Tudo isso que você tem, que é muito, um talento é uma fortuna, 2 talentos, 5 talentos, 10 talentos, isso é uma fortuna. Mesmo assim, é pouco diante do gozo do Senhor. Sobre o muito te colocarei. Ora, o que o Senhor está colocando diante de nós? Ele está colocando diante de nós a vida da vida. Não é pela vida que nós corremos.
Tudo o que fazemos não é para garantir e assegurar o êxito da nossa vida. No final das contas, não é vida que nós queremos, ou pelo menos uma vida digna e boa, da qual a gente tem orgulho. É exatamente o que o Senhor está prometendo. Como servos, vocês foram fiéis. Agora vocês vão compartilhar do gozo do Senhor. Ou seja, vocês serão elevados, vocês serão meus hóspedes de honra na minha glória. Entra na alegria do teu Senhor. O Senhor vai compartilhar com vocês a grandeza da sua alegria. Não importa se a sua vida foi 5 ou 2 ou 1. Não importa se você está apresentando apenas correção monetária da tua vida, porque as condições de vida que você encontrou, as circunstâncias nas quais você teve que viver, não lhe permitiram granjear muita coisa. Não importa. Tua fidelidade é o que conta. O Senhor conhece a tua capacidade. Tua fidelidade é o que conta. O teu êxito é o que conta. A tua prudência, o modo como você conduziu tua vida é o que conta. E ambos entram igualmente no gozo do Senhor. De novo, a graça. Lá no gozo do Senhor, é o gozo do Senhor. É a alegria, é a plenitude, é a vida. Não tem como ter mais vida menos vida. Como eu falei na aula passada, todos são igualados no final. Não importa se começou a trabalhar de manhã, meio-dia, 3 da tarde ou 5 da tarde. Todos serão beneficiados. E aqui também não importa se você teve que negociar com 5, com 2, ou com 1, ou com menos. Não importa. Todos seriam chamados ao gozo do Senhor. O terceiro servo também seria chamado. E a ele é dito que seria aceito pelo menos colocar o dinheiro no banco, que significa dizer o seguinte: até uma produtividade mínima, fruto de zelo e fidelidade, seria aceito. Mas a negligência, esta relação hostil com a graça, cria o juízo contra o próprio servo. Percebam que o servo tem uma visão equivocada do Senhor. E aqui agora eu queria chamar a atenção para isso. Deixa eu só ver aqui. Tudo bem? Vocês estão aí? Belezinha, belezinha. Se houver alguma pergunta, a Irene vai respondendo aí, porque eu não... eu vou... Continuando aqui agora, já são 11h10, né? Temos que ir caminhando para o final. Bom, então vocês entenderam os dois servos. Os dois servos, bons e fiéis, são aqueles que agem de forma responsável diante de Deus em relação à vida e tudo que a vida lhes proporciona. Percebam que a vida, embora seja vida, não é a mesma para todos, né? Há pessoas que têm mais possibilidades, menos possibilidades, mais capacidade, menos capacidade. Alcançou maior êxito na vida, outros não alcançaram. Nada disso será levado em conta se a vida for na fidelidade perante Deus. Cada um será julgado de acordo com as condições que teve que enfrentar na vida. Não dá para comparar uma pessoa que recebeu muito de uma pessoa que recebeu pouco. Lembra que Jesus falou, como é que é a parábola? A quem muito foi confiado, mais será cobrado, né? Acho que é na parábola do... deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Eu acho que é Lucas 16, a parábola do administrador infiel, que ele fala algo nesse sentido, né? A quem muito foi confiado... não achei. Depois talvez esteja até na lição aqui, eu não esteja vendo. Mas tudo bem. Vamos então ao terceiro servo. O terceiro servo, ele tem um problema aqui grave, que eu queria destacar, que é a questão
Antes de ir para o terceiro servo, eu só queria destacar aqui uma questão importante, que é a seguinte: é a liberdade de viver. Quando fala da ausência do Senhor e que eles negociaram com seus talentos e dobraram o capital, eu acho muito interessante que o Senhor deu liberdade aos seus servos. Por exemplo, na parábola de Lucas, ele fala assim: negociai até que eu volte. E eles negociaram. Então é interessante destacar aqui nesta relação, já que nós estamos falando de responsabilidade, é interessante destacar o fato da liberdade de agir. O Senhor não deixou ali um manual de como investir. Simplesmente confiou os bens a eles e deixou que eles agissem livremente com a vida, desde que prestassem contas. E quando os servos voltam, o Senhor diz: servo bom e fiel, ou seja, ele aprova o modo como eles ganharam dinheiro. É claro que está afastada qualquer possibilidade nesta parábola. A parábola não é completa, não é exaustiva, né? Ela está limitada às suas figuras, mas é claro que está implícito aqui na aprovação do Senhor que eles negociaram de modo lícito e não foram se envolver com negócios ilícitos. Por isso que eu falei, essa parábola não está tratando de dinheiro, está tratando de vida e de vida responsável. Bom, eu queria então agora ir para gastar um pouco de tempo, do pouco tempo que resta, falando sobre essa questão do servo errado. O servo errado não, da noção errada do servo mau, o servo mau e negligente. Misturei aqui a frase. O servo mau, ele tem uma imagem errada do Senhor. Ele fala: eu sabia que o Senhor é homem duro, né? Sabendo que és homem severo ou duro. É um juízo errado quanto ao caráter do Senhor. O Senhor confiou muitos bens, valores elevadíssimos a um servo que jamais teria um talento, jamais teria 20 anos de capital. Imagina quem de nós tem o equivalente a 20 anos de trabalho guardado para investimento. É uma grana que um homem comum, um ser humano normal, classe média, nunca terá, a menos que ganhe na loteria, nunca terá. Mas ele tem já uma visão errada do seu Senhor. Tu és um homem duro. Ele poderia ter pensado, como os demais servos, o nosso Senhor é um homem generoso. Ele nos confiou muitos bens, nós não podemos decepcioná-lo. Mas percebam que a motivação deste servo já é calcada numa imagem errada a respeito do Senhor. A pergunta que nós temos que fazer aqui é: quanto de imagem errada nós temos de Deus no nosso coração? Para quantos de nós Deus é um homem duro e severo e injusto? E ele ataca ainda as noções de justiça do Senhor, porque ele fala: o Senhor é injusto. O Senhor vem colher onde não semeou. Mas que injustiça! Para ceifar é necessário semear. Como você pode ceifar o que você não semeou? Como você pode ajuntar onde você não espalhou? Como você pode tomar o que você não entregou? Então, a visão errada que este servo tem do caráter do seu Senhor implica numa noção errada do senso de justiça desse Senhor. O nosso Senhor é um homem duro e injusto. E aqui é inevitável perguntar: nós temos uma noção clara do nosso Senhor? A nossa relação com Ele é movida por um senso de severidade? Quem
está no outro lado desta relação é o Pai amoroso, é o Senhor gracioso, que nos deu todas as coisas, ou um Deus severo, pronto a nos matar, pronto a nos destruir e punir. E pior, injusto. Deus não é justo, Deus é injusto. Esta noção errada produz no coração do servo medo. E o medo passa a reger a relação do servo com o Senhor. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Então, este servo se relacionou com o seu Senhor por meio de uma leitura mental equivocada. Como ele é um homem duro e injusto, isto me causa medo. E por causa do medo, eu não vou me arriscar a fracassar. Resultado, é melhor esconder este valor. Então, imagine que ele abriu um grande buraco na terra, pegou, quem sabe, uma caixa, um baú, uma bolsa de couro, com seus 30 quilos de metal, enterrou e ficou aguardando o seu senhor voltar. Viu os colegas negociando, viu os colegas tendo lucro, ninguém tem lucro de 100% de um dia para o outro, viu o trabalho dos seus colegas, mas em nenhum momento revisou a sua leitura mental equivocada. Manteve até o fim a sua visão de um homem severo e injusto que infunde medo. E por causa deste medo, ele escondeu na terra o talento. Não confiou sequer ao banco para poder entregar o mínimo de volta ao seu senhor. E o senhor deu a entender que receberia o seu dinheiro sem prejuízo. Ele fala no final, aqui tens o que é teu. Ou seja, o medo produz ódio. E ele fala com uma certa arrogância. Pelo menos eu posso fazer essa leitura. A leitura deste servo não é de reverência e de respeito para com o seu Senhor. É de arrogância. O medo que o Senhor me infunde produz ódio no meu coração contra o Senhor. Aqui tens o que é teu. E então o Senhor emite o seu juízo contra esse servo. Veja que o Senhor, como eu falei agora há pouco, não refuta a imagem que o servo tem dele. Ele poderia ter falado, não, eu não sou duro como você está dizendo, eu sou generoso. Eu te dei 30 quilos de moeda, rapaz. Onde você teria 30 quilos de moeda? Como você acumularia 30 quilos de moeda de ouro? Eu não sou um homem duro. E não estou tentando tomar de você algo que eu não lhe dei. Eu lhe dei um talento. Todos aqui são prova de que eu lhe dei 30 quilos de ouro. Então eu não estou tentando semear onde eu colher onde eu não semeei. Não estou tentando tomar o que eu não lhe dei. Eu quero o que é meu devidamente reparado, não com prejuízo. Portanto, você peca contra mim com base no seu próprio juízo. Se o seu próprio juízo estivesse correto, se fosse por isso mesmo que você fez o que fez, então você deveria ter tido cuidado de pelo menos não enfrentar a minha ira, se você me considera um homem irado. Então, por suas próprias palavras, você será excluído, você será recusado, você não receberá aquilo que estava prometido. Sobre o pouco, você foi infiel. Jamais receberá mais do que isso, fora daqui. E então essas expressões entram no gosto do teu Senhor e aparta-te de mim, apontam já para o sentido
desta parábola, que aqueles que vivem a vida de uma forma responsável, usufruem já da alegria de Deus. Fazer o bem produz alegria, produz saúde, e que fazer o mal, viver com medo e com ódio, produz solidão, exclusão, eu ia falar apartamento, mas aí é outra coisa, né? De apartar, né? Produz solidão, produz frustração, produz exclusão. E isso pela própria palavra, porque o Senhor continua sendo generoso. Ele fala, pega esse talento e dê ali para o rapaz que já tem 10. Porque aí ele conta este provérbio. Graça. Quanto mais a graça é recebida, mais ela se multiplica. Quanto menos ela é recebida, menos ela se multiplica. Ele poderia ter dado aquele que tinha 4 talentos. Ele deu ao que tem 10. Para nos incentivar com plenitude. Se hoje Deus pode me confiar apenas 2 talentos, quem sabe Ele espera que eu seja capaz de receber 3 talentos, 4 talentos, 5 talentos, enquanto Ele não volta. Né? Nada nessa parábola quer dizer que a nossa vida está estancada no capital inicial. E nós podemos continuar negociando, e nós podemos enfrentar riscos de viver de modo responsável. Bom, esta parábola, então, ela coloca a nossa vida em xeque, ela nos chama a um viver responsável e ela nos coloca diante do prêmio ou da condenação. O prêmio é a plena realização da vida. O prêmio é compartilharmos da alegria máxima, levarmos a vida a seu sentido último, diante desse que nos deu a vida. Mas nós enfrentamos o risco do medo, do ódio, da solidão e, por fim, da exclusão ou da frustração máxima. Sermos excluídos de tudo que é bom e daquilo que nos faria, então, a uma vida plenamente frustrada. Bom, o que resta para a gente pensar nessa? Nós devemos pensar em a palavra de Deus e de aquilo que nós granjeamos, para usar um termo da palavra, nós recebemos a vida, mas nós recebemos muitas capacidades. Muitas capacidades. Nós somos iguais em vida, mas diversos em capacidades. E nós devemos fazer uso responsável. Gosto muito. A palavra responsável pressupõe uma relação. Pressupõe que eu estou vivendo a minha vida de uma forma responsável perante a sociedade, porque os bens não são para mim. Se eu negociar, eu tenho que me relacionar com as pessoas, e também envolve uma outra relação que chama-nos todos a uma prestação de contas, que é a vida diante do divino, diante de Deus. Mesmo para as pessoas não cristãs, mesmo para as pessoas de outras religiões, mesmo diante das pessoas não religiosas, diante das pessoas ateias ou seculares, gnósticas, viver a vida de forma responsável. Viver a vida de forma responsável. Como quem tem que prestar contas. Eu queria ir caminhando para o final, já que vocês tiveram que me ouvir tanto tempo, né, sem interrupções. Eu queria colocar aqui
essa aqui destacar aqui 2 ou 3 textos de Paulo. Um em que Paulo falou: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção. Então nós temos que ter uma ideia de proporção. Quem recebeu 2 talentos, não se compare com quem tem 5. Quem recebeu 1 talento, não se compare com quem tem 2. Quem recebeu 5, não se glorie em cima de quem tem 2 ou 1. Né? Porque tudo isso é graça. Nosso Senhor é justo. Ele não deu 1 talento para quem tinha capacidade para negociar com 5, não deu 5 para quem tinha capacidade para negociar com 1. Então, ao contrário do que o servo disse, o Senhor é justo. Né? Nós temos que partir desse ponto de vista. Pedro também vai dizer algo como: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Aqui vocês percebem a relação entre a parábola e dons. Né? Então veja que tratar talentos como dom faz sentido, apenas não esgota o sentido da parábola, porque a parábola fala de o bem maior, e o dom não é o nosso bem maior. O bem maior é a vida, e a vida em Jesus Cristo, né? A vida plena. Cada um sirva ao outro conforme o dom que recebeu, com bons administradores da multiforme graça de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, ele tem um texto que eu sei de cor, porque eu gosto muito desse texto. Esse texto me ajuda a manter os meus pés no chão, né? Que é o seguinte texto, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: o que é que te faz sobressair? E o que você tem que você não tenha recebido? E se o recebeu, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Isso é ótimo. Você se acha grande coisa? Por que você está aí? Por que você acha que você é melhor que os outros? O que é que você tem que você não recebeu? Aponte uma coisa da sua vida que você não recebeu por graça. Mesmo que você seja PhD em alguma área, o melhor do mundo, medalha de ouro em alguma área. Quem é que te deu este corpo, saúde e vida? Portanto, tudo que você tem, você recebeu. É graça. Sem o capital inicial da vida, você jamais teria tido qualquer coisa. Se você não tivesse recebido saúde mental, força, vida, capacidade, você não seria nada. Então, tudo é graça. E se você recebeu, então de onde vem o teu orgulho? Por que você age como se o dinheiro fosse teu, como se você não tivesse recebido? Então, esse é um texto, assim, magnífico do apóstolo Paulo para manter todos nós com o pé no chão e usando as coisas que nós recebemos, não para nos vangloriar, não para sobressair, mas para servir, porque é graça. Porque na medida em que eu promovo o bem do outro, em que eu negocio a minha vida com o outro, eu promovo também o bem do outro. E promovo o meu próprio bem. E assim nós crescemos. E por fim, um outro texto do apóstolo Paulo, quando ele fala: mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Paulo não nega o que ele é, mas ele fala: pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, parece que o apóstolo Paulo está com a parábola dos talentos na cabeça. Sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ou seja, eu não perdi nada que me foi dado. Antes trabalhei mais do que os outros apóstolos. Paulo tem noção. Ele não se vangloria e também não se deprecia. Ele tem noção de que ele trabalhou mais do que os outros apóstolos. Todavia, olha aí a adversativa, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. A graça de Deus
cooperando comigo. É a graça e é o migo, eu, né? É a graça, mas não é a graça sozinha, porque a graça é dada. E ela corre o risco de se perder. Então, esse é outro versículo que eu tenho de cor. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, porque é graça, não se tornou vã, porque pode se tornar vã. Antes trabalhei mais do que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Deus me deu essa graça e eu não a perdi. Então, meus irmãos, nós temos estudado em diversas parábolas o crescimento exponencial do reino de Deus, da grande semeadura, do fermento, do grão de mostarda e etc. Essa parábola foca agora na nossa responsabilidade. O reino de Deus vai dar certo. Mas o que está em pauta nesta parábola é nossa atuação nele e nossa resposta, nossa responsabilidade diante de Deus no reino. Então eu queria terminar o estudo de parábolas com esta parábola dos talentos. Há outras, se você consultar lá a lição número 20, tem todas as parábolas lá, pode estudá-las. Tem a parábola das bodas, tem a parábola das virgens, tem a parábola da rede, tem outras parábolas do reino que eu deixo de estudar para que a partir da próxima aula a gente comece a ir trabalhando nas conclusões para que todos nós tenhamos uma visão mais clara a respeito do reino de Deus. Deus abençoe vocês todos, suas famílias, sejam firmes e fortes, sabendo que no Senhor, né, o nosso trabalho não é vão. Estou citando 1 Coríntios, capítulo 15, acho que versículo 57, 58. Meus irmãos, sejam sempre firmes e operantes no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor nenhum trabalho é perdido. Deus abençoe vocês. Nós nos vemos na sexta-feira no curso Nomes e Títulos de Jesus, aula número 11, tá bom? Até lá, boa semana a todos. Tchau, pessoal do Facebook, tchau, pessoal do YouTube, tchau, pessoal do Spotify.